Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Vamos iniciar nessa semana o estudo do caderno pedagógico referente ao mês de abril, tá certo? Então, nessa semana em específico, eu vou trabalhar com vocês hoje a semana 1 e amanhã eu vou trazer o vídeo da semana 2, para que nós possamos ficar em dia com as atividades e que possamos fechar no final do mês esse caderno, tá certo? Falaremos então na semana 1, referente a essas aulas do dia 5 e do dia 6 de abril, certo? A multiplicação de números inteiros. Nesse ano nós trabalhamos os números inteiros, né? Nós já vimos o que são os números inteiros, já sabemos dispô-los na reta numérica, sabemos comparar qual que é o maior, qual que é o menor, né? Já aprendemos a adição e a subtração e hoje nós vamos aprender a multiplicação de números inteiros, tá certo? Olha só, para você multiplicar números inteiros, existe uma regra prática. Essa regra prática, ela vai facilitar e vai ajudar você a fazer as multiplicações com números inteiros, que são os números positivos e negativos, tá certo? Vamos lá. Uma regra prática para efetuar a multiplicação de números inteiros quaisquer é esta. Eu já coloquei aqui a regra para vocês e vou explicar essa regra, tá certo? Para multiplicar, então, dois números, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós multiplicamos os módulos. Segundo, o produto será positivo se os dois fatores tiverem sinais iguais. E será negativo se os dois fatores tiverem sinais diferentes. Vamos explicar, então, o significado do que está escrito aqui. Primeiro, ele está falando multiplicando os módulos. O que seriam os módulos? Nós já vimos os módulos de um número, né? O módulo do número inteiro seria representado pelo próprio número sem o sinal. Por exemplo, o módulo de menos 5 é o 5. O módulo de mais 7 é o 7. O módulo de menos 18 é o 18, certo? Então, o módulo de um número é representado pelo próprio número sem o sinal. Então, você tem que multiplicar os números que estão naquela multiplicação. E nós não podemos esquecer dos sinais que estão aparecendo nessa multiplicação. Vão aparecer sinais positivos ou negativos. Aí agora, a segunda parte está tratando dos sinais. Quando os sinais forem iguais na multiplicação, o resultado será positivo. Quando ele fala o produto, está se referindo ao resultado da multiplicação. O resultado vai ser positivo se os dois números que eu estiver multiplicando tiverem o mesmo sinal. E o resultado será negativo se os dois números que eu estiver multiplicando tiverem sinais diferentes. Mas que meio confuso, né? Então, por isso eu trouxe aqui uma regrinha bem prática que vai ajudar vocês a fazer a multiplicação de números inteiros e aqui alguns exemplos com números, tá certo? Então, do que foi falado ali na regrinha é o seguinte: quando você vai multiplicar números inteiros, a regra é única. Você não precisa preocupar se um número é maior ou menor do que outro, como acontece na adição. Na multiplicação, independente se o número é maior ou menor, só funcionam essas 4 regras de sinais aqui, certo? Então, vamos lá para essa regrinha que você vai memorizar e depois anotar no caderno aí, olha. Quando estou multiplicando os sinais, ó, sinais iguais, resultado é positivo, como foi falado lá, ó. Quando eu multiplico sinais iguais, resultado é positivo. E quando eu multiplico sinais diferentes, o resultado vai dar negativo. Ou seja, se eu multiplicar mais vezes mais, resultado é mais. Se eu multiplicar menos vezes menos, resultado é mais também. Agora, se eu multiplicar mais vezes menos, resultado é menos. E se eu multiplicar menos vezes mais, resultado é menos também. Tá certo? Vamos ver exemplo com número agora para facilitar o nosso entendimento. Primeiro exemplo, menos 2 vezes 5. O 5 não tem sinal, quer dizer que ele é positivo, tá certo? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Vou até pôr um parênteses aqui no 5, tá certo? Pôr o sinal de vezes para cá, ó. Menos 2 vezes mais 5. Então, todo número que não tem sinal vai ser sempre positivo. Como foi dito, primeiro você vai multiplicar vamos multiplicar primeiro os sinais, tá certo? Como nós vimos aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer é multiplicar os sinais, ó. Menos vezes mais. Enquanto eu estou aprendendo, eu vou consultar a regrinha, ó. Menos vezes mais dá menos. Então, põe um menos aqui. E em seguida, eu multiplico os módulos. Os módulos são os números, lembra? O módulo de menos 2 é 2 e o módulo de mais 5 é 5. Então, vai ser 2 vezes 5, 10. A resposta, então, é menos 10, tá certo? Vamos para o segundo exemplo.
Primeira coisa, então, eu multiplico os sinais, depois eu multiplico os números, ou multiplico os módulos, tá certo? Os sinais, então, mais vezes mais. Pela regrinha, mais vezes mais dá mais. Agora eu multiplico os módulos. 4 vezes 7, 28. Tá pronto. Tá vendo? Olha, eu não preciso preocupar em quem é maior ou quem é menor. A regra só vai ser essa daqui. Terceiro exemplo, vamos ver os sinais primeiro. Ó. Menos vezes menos. Pela regrinha, menos vezes menos dá mais. Então, vou mais aqui. Agora eu multiplico os módulos. 9 vezes 2, 18. Tá pronto. Quarto exemplo. Primeiro, como eu disse, multiplico os sinais. Mais vezes menos, pela regrinha, mais vezes menos dá menos. Agora eu multiplico os módulos. 3 vezes 5, 15. Quinto e último exemplo, uma multiplicação envolvendo 3 números. Eu posso fazer 2 a 2, eu faço esse com esse, o resultado multiplica com o terceiro, tá certo? Vou fazer primeiro esse com esse, olha. Primeiro multiplicando sinais, menos vezes menos, pela regrinha, menos vezes menos dá mais. Então, estou fazendo esse com esse aqui, menos vezes menos dá mais. Agora multiplicando os módulos, 4 vezes 5, 20. Vou pôr parênteses que eu ainda não terminei a conta, que eu vou agora multiplicar o resultado por menos 6, certo? Aí desce menos 6. Agora, multiplicando os sinais primeiro. Mais vezes menos, pela regra, mais vezes menos dá menos. E 20 vezes 6 dá 120. Tá pronto. E é assim que se realiza a multiplicação com números inteiros, tá certo? Agora tentem fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos para vocês e até mais.